Apocalipse, capítulo de número 21. Oh, glória a Deus. Ao longo desses 3 dias, nós viemos conceituando a viagem escatológica, o estudo escatológico nos livros de Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 25. Tivemos o entendimento sobre a diferença entre arrebatamento da igreja, segunda vinda de Cristo. Tivemos o entendimento sobre o que é juízo final e o que é tribunal de Cristo. Tivemos o entendimento sobre as bodas do Cordeiro e sobre a instalação do milênio. Antes de ler o capítulo 21, eu quero rapidamente só dar uma pincelada com os irmãos nesse entendimento sobre as bodas do Cordeiro e o milênio, que agora também estão sendo evidenciados no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Em Apocalipse, a igreja está presente até ao capítulo 3. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a igreja está presente. No capítulo 4 em diante, a igreja é arrebatada, e aí inicia-se o período da grande tribulação, que se estende do capítulo 4 até ao capítulo 18. Tudo que você vê entre o capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 18 está relacionado intimamente ao período da grande tribulação. Todas aquelas figuras, todos aqueles personagens estão relacionados ao período da grande tribulação. No capítulo 19, fica marcado aqui a evidência das bodas do Cordeiro. É como se o Senhor Jesus, na revelação a João, na ilha de Patmos, apresentasse o momento da igreja na terra, todas aquelas advertências, todos aqueles ensinamentos, em Apocalipse 1, 2 e 3, depois evidenciasse o que vai acontecer no período da grande tribulação, e voltasse agora no capítulo 19, falando sobre o momento das bodas do Cordeiro, mas também evidenciando aqui algo relacionado ao período da instalação do milênio e do julgamento das nações. O verso 7, eu quero deixar ele fixado para os irmãos aqui, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso aqui é a igreja, tá, gente? Tudo isso aqui é a igreja após o arrebatamento, durante o período tribulacional, ou da grande tribulação, participando lá em cima das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora, a igreja, com Cristo, vindo para estabelecer o milênio. Verso 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo,
e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Verso 14, só dando uma adiantada aqui. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino. Se você quiser grifar o verso 14, aqui está a evidência da igreja glorificada com Cristo, vindo para o julgamento das nações e para resgatar o povo de Israel. Verso 14: e seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então o capítulo 19, só para sintetizar aqui para os irmãos, capítulo 19 é as bodas do Cordeiro e a igreja glorificada com Cristo, vindo, aqui é a segunda vinda de Cristo. Então, bodas do Cordeiro, segunda vinda de Cristo com a igreja glorificada para resgatar Israel e julgar as nações. Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Capítulo 20 é um pouco mais complexo, mas se faz necessário, porque a igreja estabelece o milênio. Perceba isso aqui, entre o capítulo 19 e parte do capítulo 20, é a instalação do milênio na terra. 1000 anos, Jesus vem reinando sobre a terra com a igreja, período do milênio. É complexo dizer isto, mas pós o milênio, Satanás se levanta de novo. Satanás se levanta exatamente agora para cumprir as escrituras do capítulo 20, em que ele é solto, se levanta contra o Senhor, se levanta contra Cristo, se levanta contra a igreja. Nós entendemos aqui, por exemplo, o conceito de Gog e Magog, e aqui ele se une àqueles que são rebelados e àqueles que perderam a salvação, e ele vai ser massacrado, pisoteado e amarrado eternamente aqui. O verso 10, deixa eu ler aqui pelo menos 2 versículos para conceituar o que eu estou falando. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo. Isso aqui após o milênio, gente. E vi descer um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. 1000 anos, o milênio, enquanto a igreja glorificada com Cristo está reinando também com o remanescente de Israel, reinando na terra durante 1000 anos, Satanás está amarrado. Só que após esse período de 1000 anos, olha o que vai acontecer. Verso de número 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta,
e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí é a eternidade. Só que agora inicia-se o juízo final. Juízo final pós o milênio, tá? Por quê? Porque aqui de fato vai ser o julgamento punitivo. Primeiro foi o julgamento das nações, Cristo com a igreja glorificada, resgatando Israel e julgando as nações. E agora o juízo final. O verso 11 em diante vai conceituar, do verso 11 ao verso 15, vai conceituar aqui o juízo final, que eu repito, o juízo final não é para crente, o juízo final é punitivo. Sabe, a gente cresceu na igreja ouvindo isso aqui, e naquele dia vai aparecer um grande telão, e tudo aquilo que você fez vai ser apresentado naquele telão, as tuas obras más, naquele dia você vai ser desmascarado, naquele dia você vai ser envergonhado. Gente, esse julgamento aqui é para ímpio, esse julgamento aqui é para quem não foi salvo. Para a igreja já está salva, já está glorificada, já recebeu o seu galardão. Ela vai presenciar o juízo, sim, mas não é para a igreja. Isto aqui é para os ímpios, porque é um julgamento punitivo. Se é punitivo, não tem punição para quem já está glorificado. Se é punitivo, não tem punição para quem já está arrebatado. Se é punitivo, não tem punição para a igreja que já está com Cristo, ok? Então esse é o entendimento que nós precisamos ter. Já vale um glória a Deus aí? Então, essa ideia de que as tuas obras vão aparecer no telão, se você é salvo em Cristo e faz parte da igreja arrebatada, glorificada, já participou do milênio com Cristo, então não tem por que ter punição para a sua vida, tá bom? Aí nós entramos no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Dentro desse primeiro tempo, eu quero conceituar com os irmãos o capítulo 21, que diz assim o verso 1 em diante: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Verso de número 5: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E disse-me: A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E você diz amém. Queridos e amados irmãos, capítulo 21 do livro do Apocalipse é um texto que me chama muito a atenção, porque ele apresenta a mensagem de Cristo ao apóstolo João na ilha de Patmos,
conceituando aqui agora a herança reservada à igreja no céu. Todas as bênçãos que agora a igreja vai herdar. Todas as bênçãos que estão reservadas para que a igreja desfrute na glória. O capítulo 21 do livro do Apocalipse, então, vai apresentar esta mensagem de Cristo direcionada a João. É interessante destacar que nestas revelações de João, os privilégios vistos, a glória, todas as manifestações, João não estava numa situação, na verdade, privilegiada no livro do Apocalipse. João estava preso na ilha de Patmos, sentenciado à morte. Já havia sido feita contra ele outras tentativas de sentença, na qual ele não morreu, e agora João é colocado nesta ilha para ser devorado pelos animais ferozes. E neste momento de perseguição, João tem o arrebatamento e passa a experimentar todas estas visões da glória de Deus e de tudo aquilo que o Senhor havia reservado para a igreja. É interessante que no livro do Apocalipse, por algumas vezes, você vai encontrar a expressão herança ou conceito de pai. Por algumas vezes, por exemplo, você vai encontrar o próprio Deus dizendo: e eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Porque o conceito aí é o de uma herança paterna, de um pai que reserva, que guarda a herança para o seu filho. Então, por algumas vezes você vai encontrar este conceito de paternidade no livro do Apocalipse sendo estabelecido, porque não obstante a igreja ser a noiva do Cordeiro, mas ela vai desfrutar das heranças de Deus no conceito de um pai com o seu filho. Então, você encontra este termo sendo utilizado aí por algumas vezes. Isso aqui também divide opiniões de linhas teológicas, porque alguns classificam este relacionamento de Deus como pai e o filho a Israel, aqueles que foram salvos, o remanescente judeu. Mas o fato é que a igreja participa deste momento glorioso, deste momento também de herança, e a herança paterna. É verdade que o livro do Apocalipse causa espanto e medo na maioria dos leitores. Eu acredito que boa parte das pessoas que aqui estão, ou pelo menos a maioria delas, tem uma certa dificuldade de ler o livro do Apocalipse, não gosta muito ou não tem muita intimidade com este livro, porque de certa forma ele causa espanto e medo. Causa espanto e medo por causa das revelações do anticristo, das bestas, de tudo aquilo que está relacionado à grande tribulação. Eu repito, do capítulo 4 ao capítulo 18, isto aí está relacionado à grande tribulação. Mas causa espanto e medo na maioria das pessoas. Porque o livro do Apocalipse, ele vai conceituar não somente as bênçãos que estão reservadas para a igreja do arrebatamento, mas ele vai conscientizar-nos sobre verdades que irão acontecer no período tribulacional como um alerta para todos nós. Era Deus mostrando para nós do livro do Apocalipse o seguinte: existem bênçãos reservadas para você, se prepare para elas, esteja pronto, esteja preparado, não abra mão de ser igreja do arrebatamento, porque se você perder esta bênção do arrebatamento,
você vai ter que enfrentar todas estas tribulações do período da grande tribulação. Então, como pano de fundo, basicamente esta é a ideia do livro do Apocalipse. Ele causa espanto e medo na maioria de nós. Verdade seja dita que ele inicia mostrando o comportamento das igrejas nas cartas escritas às igrejas da Ásia. Pastor Carvalho está vindo para falar com mais propriedade sobre estas igrejas, que basicamente o Senhor Jesus envia as cartas por intermédio de João a estas igrejas, conceituando o comportamento delas, corrigindo, alertando, advertindo, mas também fazendo promessas a estas igrejas, aqueles que vencer. Depois disto, nós vamos encontrar o período tribulacional, e agora, diante do capítulo 21, o momento da igreja tomar posse das bênçãos que para ela estão reservadas. O que eu quero que você entenda é que, embora o livro do Apocalipse possa causar espanto e medo na maioria dos leitores da Bíblia, redobre a tua atenção nisso aqui. O que eu quero dizer é que o livro do Apocalipse, embora cause espanto e medo na maioria dos leitores da Bíblia, o que nós precisamos entender é que este livro contém segredos revelados a João. Gente, dá para você ter uma noção do Senhor Jesus se apresentando a alguns de nós e dizendo assim: eu vou te revelar segredos, escreve aí, você vai escrever um livro, vai ser autor de um livro, em que eu vou te revelar segredos que eu não revelei a ninguém, que eu não contei a ninguém. É verdade que existem partes disto revelados a Daniel, mas da sua totalidade, de forma total ou integral, as revelações do fim dos tempos, do período tribulacional, da igreja do arrebatamento, das coisas que estão reservadas lá em cima para nós, porque nós precisamos entender que a nossa vida não consiste nos 1000 anos da igreja com Cristo. Isto aí é apenas, permita-me forçar uma linguagem, é um tira-gosto que o Senhor está dando para a igreja, porque o momento mais glorioso da igreja será com Cristo na glória. Já tem gente que entendeu, eu vou repetir. O momento mais glorioso, lá vai ser a eternidade. Gente, não vai ser 1000 anos, vai ser para sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos ter esse entendimento. Vem o arrebatamento, 7 anos lá em cima, 1000 anos aqui embaixo, depois juízo final, Satanás é derrotado de uma vez por todas, e aí sim, a igreja vai reinar com Cristo para todo o sempre, glorificada, participando de todas as bênçãos que no céu estão reservadas para nós. Se você toma posse disso, levante a tua mão, diga amém. Levante a tua mão, diga glória a Deus. Mas é preciso entender que todas estas revelações são segredos revelados. Eu vou repetir. É Cristo olhando para nós, na figura de João aqui, e dizendo: eu vou te revelar segredos, eu vou te contar coisas que eu não contei para ninguém, eu vou te contar segredos que poucas pessoas teriam o privilégio que você está tendo. Então todas as vezes que você olhar para o livro do Apocalipse, tire de lado a ideia de que esse livro causa espanto e medo, e entenda que Apocalipse é um livro de revelação, e revelação de segredos. Eu vou resumir isso aqui. Se é revelação de segredos, então João está sendo privilegiado. Quem não queria estar no lugar de João? Eu vou repetir. Se é revelação de segredos, então João está sendo
privilegiados. Ô gente, se nós, missionária Nazaré, já ficamos todo pomposos, orgulhosos, quando Deus revela algo para a gente, dá um sonho, dá uma visão, você já fica todo pomposo, alguns se achando que é a última bolacha do pacote. Que dirá João receber toda essa revelação do livro do Apocalipse? Eu estou batendo numa tecla aqui, dizendo para você: não olhe para Apocalipse com medo e pavor, porque tudo aquilo que está lá do período tribulacional não é para você, não é para a igreja, é para quem vai ficar aqui. Olhe para Apocalipse entendendo que ele é um livro de segredos revelados. Se há segredos revelados, é privilégio. É o Senhor olhando para João e dizendo: eu vou dar para você o que eu não dou para qualquer pessoa. Eu vou revelar para você o que eu não revelei para qualquer pessoa. Eu vou entregar para você o que eu não entreguei para qualquer pessoa. Se você entende isso, levante a tua mão e diga um glória ao nome de Jesus Cristo. Mas a pergunta que eu faço é: se é um livro do segredo, se são revelações extraordinárias, se aqui ele está dando a João um privilégio que não deu a qualquer pessoa, a pergunta que eu faço é: por que João recebeu estas revelações do Apocalipse? Com base em que o senhor faz essa pergunta, pastor? Porque João não era o único apóstolo de Jesus. Eu vou repetir. Porque ele vai revelar a João todas estas bênçãos que estão reservadas para a igreja. Porque ele vai dar a João todas as revelações do Apocalipse, se João não era o único apóstolo de Jesus. Para entender por que João recebe o privilégio, e dos discípulos, dos apóstolos, ele foi o único que recebeu esse privilégio aqui, com todo respeito ao apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas às igrejas, fundando igrejas, edificando igrejas. Com todo respeito ao apóstolo Pedro, que tem um papel fundamental na formação da igreja. Com todo respeito a todos os discípulos e apóstolos, e a distinção entre discípulo e apóstolo é que, na qualidade de discípulo, eles estavam aprendendo com o mestre, vendo os seus milagres, ouvindo as suas ministrações. Mas após o Pentecostes, na qualidade de apóstolos, eles estavam credenciados, autorizados para colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Com todo respeito aos discípulos, aos apóstolos, João foi o único que recebeu estas revelações. Em média, quantas pessoas nós temos aqui hoje? 500 pessoas? Alguém me sinaliza? Tem uma média de quantas pessoas aqui? Quantas pessoas cabem nessa igreja, pastor? Quantas? 350. Você já pensou se tem 350 pessoas aqui agora, Deus olhar para alguém e dizer assim: eu vou te revelar algo que eu nunca contei para ninguém? Oh meu Deus! Mas por que João, pastor? Porque agora eu quero que você entenda que o livro do Apocalipse, ele conceitua também não apenas as bênçãos que estão reservadas, mas o comportamento que nos torna digno de tomar posse destas bênçãos que estão reservadas. Não, eu vou repetir. O livro do Apocalipse é um livro que apresenta as bênçãos que estão reservadas para a igreja do arrebatamento, para o remanescente dos judeus, do povo de Israel. Mas ele é um livro que também conceitua comportamentos que são exigidos para que nos faça merecer tomar posse de todas estas bênçãos. É por isto
que ele inicia falando sobre a conduta de cada uma daquelas igrejas da Ásia. E se você olhar para o período ou tempo de hoje, os tempos atuais, você vai perceber que em nada se distingue o comportamento de alguns crentes ao comportamento daquelas igrejas da Ásia. A conduta, a forma como agem, a maneira como levam aquilo que é sagrado, a maneira como se posicionam espiritualmente, você vai perceber que ali está um espelho para nós também nos tempos atuais. Mas aí ele inicia mostrando a conduta dessas igrejas. Por quê, pastor? Porque eu repito, porque o livro do Apocalipse, quando vai apresentar todas as bênçãos que estão reservadas à igreja do arrebatamento, ele também apresenta comportamentos que esta igreja precisa ter, que a faça merecer tomar posse das bênçãos, fazer parte do arrebatamento, fazer parte desse momento glorioso. E nós vamos encontrar isto dentre alguns assuntos, por exemplo, as cartas às igrejas, mas na pessoa de João. Olhe para cá, João aí está representando a igreja. Eu vou repetir, João aí está representando a igreja. Cristo vai apresentar a João as glórias, as bênçãos, tudo aquilo que está reservado como herança para nós. Mas pastor, por que João? Porque Jesus tinha muitos discípulos, apóstolos. Mas por que João? Porque em João nós vamos encontrar um modelo de relacionamento que é necessário para que eu e você possamos fazer parte da igreja do arrebatamento. Se a tua ficha não cair, eu começo a pregar aqui. Em João nós vamos encontrar um modelo de relacionamento que é exigido para a igreja que quer fazer parte do arrebatamento. E qual é o modelo, pastor? Já que vamos falar de comportamento, de relacionamento, então vamos entender que a ideia de relacionamento com Cristo pode ser construída como a figura de uma pirâmide. Se quiser anotar ela aí, anota. Se quiser fazer o desenho aí, faça. A ideia de relacionamento da igreja com Cristo pode ser construída como a figura de uma pirâmide. Por quê, pastor? Porque lá embaixo, faz essa escrita aí, lá embaixo na base da pirâmide estavam 70 discípulos que Jesus havia comissionado para andar de 2 em 2. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de pessoas que se relacionaram diretamente com Cristo. Se é uma pirâmide, lá embaixo estão 70 homens que Jesus chamou e disse assim: de 2 em 2 vocês vão andar pregando o evangelho, pregando as boas novas, anunciando a salvação a todos os homens. De 2 em 2 vocês vão pregar. Então lá embaixo, estou falando, repito, de pessoas que tiveram relacionamento com Cristo. Lá embaixo tem 70, mas acima dos 70 tem 12. Eu vou repetir, se são homens que se relacionaram com Cristo, tem 70 na base. Acima da base estão 12 homens. 12 homens que a Bíblia diz que Jesus passou uma noite inteira em oração, pedindo ao Pai que o orientasse, para que ele escolhesse ou soubesse escolher quem são aqueles que iriam compor o seu ministério. Oh meu Deus, 12 homens escolhidos na oração. 12 homens que na sua maioria são galileus, na sua maioria são pescadores,
na sua maioria são matutos, 12 homens escolhidos, e quem está entre eles? João, o João que recebeu as revelações do Apocalipse. Tem 70 lá embaixo, tem 12 mais acima. Se tem 70 lá embaixo, 12 mais acima, no corpo da pirâmide, acima dos 12, existem 3 homens que se relacionaram com Cristo. Guarde isto e faça essa anotação. É uma pirâmide o relacionamento. Tem 70 homens na base, tem 12 homens acima. Dos 12, Jesus escolhe 3 homens que se relacionaram com ele, participando dos momentos mais privilegiados no ministério de Cristo. Quem são esses homens? Pedro, Tiago e João. Eu vou repetir. Quem são esses homens? Pedro, Tiago e João. Todos esses homens tiveram momentos privilegiados, momentos, na verdade, em que eles desfrutaram daquilo que era particularidade no ministério de Cristo, daquilo que era privilégio no ministério sagrado do Senhor Jesus. Eles presenciaram momentos que Jesus não queria que o público participasse. Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, perdão, irmãos, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Olha o verso 35 em diante. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que incomodas o mestre? E tendo Jesus ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, aqui é Jairo: não temas, crê somente. Verso 37, grifa ele: e a ninguém permitiu que o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tem 70 na base, tem 12 acima dos 70, mas tem 3 que Jesus olha para esses 3 e diz assim: você vai desfrutar de um momento mais privilegiados que os outros não desfrutam. Eu vou te levar a lugares que eu não permito que os outros frequentem. Eu vou fazer você participar de momentos em secreto que eu não quero que os 70 discípulos saibam, nem que os 12. Só vai ser você, Pedro, Tiago e João. O João que recebeu as revelações do Apocalipse. Era um momento de um milagre particular, gente. Nós conhecemos o contexto. Foi quando Jairo pediu a Jesus que fosse curar a sua filha de 12 anos. E enquanto Jesus está a caminho da casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue atravessa o caminho de Jairo, toca na orla de Jesus. Por um momento é interrompida a caravana. Vocês conhecem de cor e salteado o texto. Jesus vai se relacionar com aquela mulher que é curada, que alcançou o milagre. E quando Jairo pensa: a mulher interrompeu a minha jornada, a mulher interrompeu a minha petição, a mulher interrompeu o meu milagre. Mas não, olhe para cá,
tudo na nossa trajetória serve de aprendizado. Se a ficha não cair, tudo na nossa história serve de aprendizado. Por quê, pastor? Porque a mulher sofria há quantos anos, gente? Quantos anos? Diz a Bíblia, pastor Emerson, que ela já havia gastado com a medicina, que ela já havia gastado com os médicos, buscando todos os recursos para aquela hemorragia crônica que ela sofria, e ninguém pôde fazer nada. Quantos anos de sofrimento? Quantos anos? Eu sei que é constrangedor, mas é só para fazer uma observação, porque as mulheres entendem muito disso. Imagine uma mulher sofrendo de uma hemorragia 12 anos. Isso mexe no estado emocional dela. Isso mexe na sua autoestima. Porque ali nós estamos falando de um contexto cultural em que a mulher, a figura dela era colocada em demérito comparado ao homem. Principalmente neste período da mulher. No período, como que se chama? Usa uma linguagem técnica, pastora. O período da mulher, como se chama? Período menstrual. Só que o caso dela era uma hemorragia crônica. Escute isso aqui, gente. Quantos anos de sofrimento ela tinha? Nada na nossa trajetória acontece por acaso. Porque Jairo vem para Jesus dizendo: cura minha filha. Quantos anos tem tua filha, Jairo? 12 anos. Ok, eu estou indo lá, Jairo, eu vou curar ela. Quando ele está indo, atravessa o caminho de Jairo uma mulher que o tempo da idade da menina era o tempo do sofrimento da mulher. Não, eu vou repetir. Quando Jairo está pensando consigo: Jesus está a caminho da minha casa, vai atender o meu pedido. A minha menina tem 12 anos, está na flor da idade, está iniciando ainda a sua trajetória, mas já tem gente na estrada do sofrimento. A grande lição aí para Jairo é: Jairo, a idade da tua filha é o tempo do sofrimento dessa mulher. Então a gente precisa glorificar a Deus até na hora das nossas dificuldades. Às vezes a gente lamenta, reclama, dizendo: eu não aguento mais. Mas aprenda a glorificar a Deus até na hora da luta. Deus não te dá luta além daquela que você possa suportar. Tem gente na estrada do sofrimento, e se você for pegar a luta de algumas pessoas, você não suportaria. Porque esta é a ideia: o que eu estou passando não é nada comparado ao que alguém está enfrentando, ao que alguém está passando. Então glorifica a Deus. Se tem alguém que entende isso, levante a mão, diga um glória a Deus. Só que Jesus chega. Quando Jesus chega, alguém corre ao encontro e diz assim para Jairo: nem incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. Jesus diz assim para Jairo: Jairo, só creia, só acredite. Só que aí o texto diz que Jesus entra na casa de Jairo, e quando entra na casa de Jairo, a ninguém deixou entrar. Tem outra lição aí: a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João. Por que, pastor? Porque tem milagre que Deus quer fazer de porta fechada. Tem gente que já entendeu a palavra. Tem milagre que Deus não quer fazer ao público. Deus quer fazer de porta fechada. Entra, fecha a porta do teu quarto e ora, que vai haver milagre de porta fechada. Vai haver milagre na tua casa. Mas quem vai desfrutar deste momento privilegiado? Pedro, Tiago e o João, que recebeu as revelações do Apocalipse. Não para por aí. Lá embaixo tem 70, acima dos 70 tem 12, no corpo da pirâmide tem 3. Estou falando de relacionamento que nos façam merecer
todas as bênçãos que estão reservadas para a igreja do arrebatamento. Este João, que compõe o grupo de 3 homens que desfrutaram de momentos privilegiados. Por causa do tempo, eu só quero que você registre o texto. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17 é o momento da transfiguração. O que é isto? Jesus agora vai mostrar-se glorificado aos seus discípulos. Mas espera aí, ele tinha 70, ele tinha 12. Tem 70 andando de 2 em 2, tem 12 homens que o acompanhavam todos os dias, mas ele sobe ao monte. Parece que eu vejo Jesus chamando assim: João, corre aqui. Pedro, sem alarmar muito, vem aqui, Pedro. Tiago, só vocês 3, vem aqui. Vamos ali no monte comigo. Os 3 discípulos estão no monte. Estou conjecturando, tá bom? Os 3 discípulos estão no monte e de repente Jesus se transfigura, mostra-se glorificado diante deles. O capítulo 17 de Mateus é um protótipo da igreja glorificada e do arrebatamento da igreja. Por quê, pastor? Porque aparecem 2 personagens falando com Cristo. Os discípulos Pedro, Tiago e João estão assistindo toda aquela cena, participando de todo aquele momento glorioso. Tanto que Pedro vai dizer assim: é tão bom estarmos aqui, Senhor, vamos fazer tendas, vamos permanecer aqui. O momento é glorioso, porque é Cristo mostrando-se glorificado. Mas aparecem na transfiguração de Cristo Moisés e Elias. Ali está um exemplo da igreja do arrebatamento. Por quê, pastor? É lógico que um representa a lei, o outro representa os profetas. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Mas tem uma outra figura aí também, já que é a igreja participando do arrebatamento, é Cristo glorificado, é um protótipo da glorificação no reino. Então Moisés e Elias também representam a igreja que será arrebatada, mas vai experimentar a morte, e a igreja que será arrebatada, mas não experimentará a morte. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então ali está, na figura de Moisés e Elias, a igreja que experimenta a morte e vai ressuscitar para participar do arrebatamento, e a igreja que vai ser transformada em corpo glorificado, arrebatada, encontro com Cristo nas nuvens, participando deste momento tão glorioso. Moisés e Elias, quantos entendem isso e aguardam esse momento? Levante a mão, diga amém. Levante a mão, diga glória a Deus. Quem é que está participando desse momento? Pedro, Tiago e João. O João que recebeu as revelações do Apocalipse. Eu vou dar uma pausa aqui, antecipando 5 minutos do meu tempo, porque eu volto para um momento talvez mais quente na mensagem, porque eu vou te mostrar o outro estágio do relacionamento. Olhe para cá, lá embaixo tem 70, acima dos 70, faz o desenho aí, acima dos 70 tem 12, acima dos 12 tem 3, e daqui a pouco eu volto mostrando o último estágio de relacionamento que nos faz merecer as bênçãos da igreja do arrebatamento. Posso devolver agora, meu pastor, por gentileza? Mais 5 minutos eu vou entrar no último nível, pode ser? Então vamos lá. João está participando dos 12, João está participando dos 3, mas entenda que, olhe para cá, por que Jesus deu as revelações a João? Porque se tem 70, se tem 12, se tem 3,
João foi o único que recebeu os segredos revelados. Eu repito, quem de nós não desejaria estar no lugar de João? Não no momento da aflição, da sentença de morte, mas isto perto daquilo que ele viu e ouviu, não é nada. Era Cristo dando a João segredos que não havia revelado a ninguém. Mas havia 70 homens na base, havia 12 homens acima, haviam 3 homens no corpo da pirâmide. Mas olha para o topo da pirâmide. No topo da pirâmide não tem espaço para 70. No topo da pirâmide não tem espaço para 12. No topo da pirâmide não tem espaço para 3. No topo da pirâmide só tem espaço para 1. Por que João? Se acha que João caiu de paraquedas na ilha de Patmos? Se acha mesmo que João recebeu esses privilégios à toa, aleatório? Foi uma escolha aleatória de Cristo? Não. Ele vai mostrar em João a figura que ele quer da igreja. Se a tua ficha não cair, você está para lá de Bagdá. Eu vou repetir. Ele quer mostrar em João a figura que ele exige da igreja. Porque não estão 70, não estão 12, não estão 3. João não cai de paraquedas? Não. Quem foi João? Quem é este personagem? Dentre tantas atribuições, a pessoa de João, eu vou mencionar pelo menos algumas. Ele foi o último dos mártires, o último a ser martirizado. Mas a história dele não começou aí. A história de João começou no relacionamento que ele vinha construindo com Cristo. João viu a igreja de Éfeso sendo edificada. João participou de toda a história primitiva da igreja. Mas a história de João não está restrita somente ao período primitivo da igreja. A história de João não está relacionada ou restrita somente ao fato de que ele viu a edificação da igreja de Éfeso. Não. João não está vivendo esse privilégio aqui só porque ele é o último mártir da igreja primitiva. Não. Como é que começa o relacionamento de João com Cristo? Jesus tem 70, Jesus tem 12. Dos 12 tem sempre alguém que está traindo. Dos 12 sempre tem alguém que está seguindo a Cristo somente para ganhar algum benefício em troca. Dos 12 tem alguém que está fazendo apenas o seu relacionamento com Cristo para viver altos privilégios. Gente, quantos de nós não vivemos já a decepção de ter pessoas que se aproximam da gente, faz amizade com a gente, você coloca dentro da tua casa, a pessoa começa a participar de momentos particulares da sua vida, privilégio, e aí você descobre que na primeira oportunidade que ela teve de te trair, de te apunhalar as costas, de sair falando mal de você, da tua casa, ela fez. Mas você olha e a maior decepção é esta: poxa vida, ela só se aproximou de mim então para ter privilégio, para tirar proveito. Então ela não se aproximou de você pela pessoa que você é, mas por aquilo que você tinha. Cristo teve esta, permita-me usar esta linguagem, decepção. Na qualidade de homem, as duas naturezas, a humana e a divina, mas falando da natureza humana, enquanto mestre, ele teve a decepção
de ter alguém que comia na sua mesa, que participava de momentos sagrados, mas que estava ali só para tentar tirar proveito. Então tem 12 homens, tem alguém só tirando proveito, tem alguém disputando posição, tem alguém desfrutando apenas de privilégio. Eu coloquei uma frase essa semana, esses dias, no meu status, porque é ela que eu tiro como base para o meu ministério. Dia 18 de março eu completei 25 anos, que a única coisa que eu faço da minha vida é viajar pelo Brasil e fora dele, levando a palavra de Deus. Quando Jonatas, pastor, entrou em contato comigo, eu não exigi nada, porque a frase que eu levo para o meu ministério é esta: o meu maior medo é subir no púlpito mais preocupado com quanto eu vou ganhar do que com o alimento que a igreja precisa receber. Eu vou repetir isto: o meu maior medo é subir no púlpito mais preocupado em tirar proveito, em enriquecimento, em privilégios, do que com o alimento que a igreja precisa. No discipulado de Cristo tinha gente assim, tinha gente que estava ali, e sabe o que é que me intriga? Foi chamado, foi escolhido. Jesus passou uma noite de oração, dizendo para o Pai: me mostra quem são aqueles que vão fazer o ministério comigo. E vem Judas, e vem todos esses homens, mas João estava lá. E eu finalizo aqui neste primeiro tempo dizendo: quem era João? Enquanto tinha gente que estava sentada em volta da mesa, só preocupado com a moeda, enquanto tinha gente assentado à mesa, só preocupado com os benefícios pessoais ou com a ostentação do nome, tinha um João que recostava a cabeça no peito do mestre. Pastor Emerson, pastor Edson Polini, e João, na sua atitude, estava dizendo para os outros: eu não sei o que é que vocês querem no relacionamento com Cristo, mas a decisão que eu tenho é esta. O que, João? Eu quero sentir as batidas cardíacas do mestre, eu quero ter um contato mais pessoal, eu quero sentir o calor humano dele, eu quero ter um contato de pele, eu quero recostar a cabeça no peito dele, sentindo quem ele é. O que é que você quer, João? Eu quero um contato mais íntimo com ele. Quer saber de uma coisa? Eu não quero ficar do lado de lá da mesa, eu não quero sentar na ponta da mesa. O que eu quero é ficar do lado dele. Por que, João? Porque eu quero um relacionamento mais perto. Enquanto tem gente que vem no culto por vir, enquanto tem gente que leva a vida cristã de qualquer jeito, enquanto tem gente que vem no culto de carona, enquanto tem gente que está embalado na fé, porque o pai é crente, porque a mãe é crente, porque o esposo ora, porque o pastor é homem de Deus, e eu gosto do culto, do ensino dele. Tem alguém dizendo: eu quero mais que isto, eu quero relacionamento com Cristo, eu quero relacionamento com o Senhor. Se tem alguém disposto a isto, levante a mão e adora e glorifica o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa decidir e entender que ser igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, igreja do arrebatamento, é mais do que seguir a Cristo. Não, eu vou repetir. Oh meu Deus, se a tua ficha cair nisso aqui, você vai vivenciar coisas extraordinárias com Deus. Porque, pastor, olhe para cá, Deus não te chamou apenas para você ser um membro da igreja, Deus não te chamou apenas para você frequentar culto, Deus não te chamou apenas para você fazer parte desta massa humana.
O que Deus quer com você é muito mais que isto. Ele está dizendo: eu quero um relacionamento mais íntimo com você. Eu quero que você chegue mais perto. Eu quero que você tenha comigo um contato mais pessoal. Eu quero que você tenha experiência. Quantos crentes estão levando a vida cristã sem ter uma experiência com Deus? Estão no modo automático. Parece que a vida estabilizou, a fé está estabilizada. E eu encerro agora, encerro mesmo, dizendo: o que Deus quer é que você chegue mais perto. O que Ele está dizendo para nós é: não fica lá embaixo com os 70, não fique com os 12, ainda que seja privilégio, mas eu quero você além dos 3. O que eu quero é você no topo do relacionamento. O que eu quero é você com um contato mais pessoal. O que eu quero é que você viva o que poucas pessoas estão vivendo. O que eu quero é que você tenha experiências que outros não têm. O que eu quero é que você faça de 2025 o ano de um relacionamento mais íntimo com Cristo. Por quê? Porque você é a igreja do arrebatamento. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade então a esse segundo momento do livro do Apocalipse, no capítulo de número 21, conceituando também o capítulo de número 22. Falamos aqui sobre a importância do relacionamento. Porque João recebeu as revelações do Apocalipse, porque João recebeu todos os privilégios daquilo que foram segredos revelados, e entendendo que na pessoa de João, Jesus estava deixando claro qual é o tipo de relacionamento que ele espera da igreja que será arrebatada. Qual é o tipo de relacionamento que eu e você precisamos construir com Deus, para que possamos também desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas para a igreja do arrebatamento. Neste conceito, nós destacamos aqui o aspecto da pirâmide de relacionamento: 70 homens lá embaixo, 12 homens mais acima, 3 homens no corpo da pirâmide, e no topo dela, João, que estava recostando a sua cabeça no peito do mestre. Ao recostar a sua cabeça no peito do mestre, João estava identificando um nível de relacionamento mais íntimo, um nível de relacionamento mais profundo, um nível de relacionamento em que ficamos mais próximo de Cristo. Entendendo isso, João vai apresentar na ideia desta igreja do arrebatamento quem entra e quem não entra. Redobre a tua atenção nisto aqui. Agora, João vai apresentar uma ideia de quem entra e quem não entra no arrebatamento da igreja. Por isso, Apocalipse capítulo 22, abra sua Bíblia por gentileza. Apocalipse capítulo 22, agora João identifica, já que se trata do arrebatamento da igreja, já que se trata dos privilégios do reino, já que se trata das heranças da igreja, de todas as bênçãos que Deus reservou para a igreja do arrebatamento, então João vai dizer quem é que entra, qual é a condição de uma pessoa para fazer parte da igreja do arrebatamento. O verso de número 14 em diante do capítulo 22 do livro do Apocalipse diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
No verso 14, João está conceituando ou identificando de fato qual deve ser o comportamento daquele que tem direito à árvore da vida, que tem direito às heranças da igreja, tudo aquilo que está preparado para a igreja do arrebatamento. E aí ele está dizendo: sabe quem são essas pessoas que vão entrar? Olhe para cá, redobre a tua atenção. Sabe quem são essas pessoas que vão participar das bodas do Cordeiro? Sabe quem são essas pessoas que serão arrebatadas? Quem, João? Quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado, verso 14, bem-aventurado aqueles que guardam as minhas palavras. Aqui está na minha tradução: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você consegue achar essa tradução, por gentileza? O verbo lavar aqui, eu repito o que disse ontem, se não me falha a memória. A minha área da língua portuguesa, então eu utilizo ela como ferramenta. O verbo lavar aí, a conjugação dele é gerúndio. Ou seja, João não disse que vai entrar quem lavou as vestes. João não disse vai entrar quem vai lavar as vestes. O que João está dizendo é: bem-aventurado aqueles que lavam. O verbo lavar aí, a conjugação dele é aqueles que estão lavando. Por quê, pastor? Porque aí é a ideia de que salvação é uma conquista diária. Não é alguém que lavou as vestes uma vez, se acomodou na fé e acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é alguém que está empurrando a vida com a barriga, deixando de qualquer jeito, com a seguinte ideia: quando eu perceber que já tem sinal do arrebatamento da igreja, quando explodir uma bomba em tal país, quando estourar a terceira guerra mundial, aí para mim já vai ser um sinal do arrebatamento da igreja. Então eu corro, peço perdão, me conserto com a igreja e lavo as minhas vestes. Não, está equivocado. João não está dizendo bem-aventurado os que vão lavar, bem-aventurado os que lavaram. Ele está dizendo: bem-aventurado é aqueles que todos os dias estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Salvação é uma conquista diária. Eu quero que isto fique cravado na tua mente, e por esta razão eu estou repetindo: a salvação é uma conquista diária. O que ele está dizendo é: todos os dias lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos os dias se coloca diante de Deus. Todos os dias faça uma revista da sua vida espiritual, da sua condição espiritual. Todos os dias reveja o teu conceito de fé, o teu conceito de cristianismo, o teu conceito de relacionamento. Todos os dias lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quantos estão lavando as vestes? Levante a mão, digam glória ao nome de Jesus. Quem entra, João? Quem lava as vestes. E quem não entra, João? Verso 15. Quem é que não entra, João? Ficarão de fora os cães. Gente, a palavra cão, grifa ela ou circula ela. Eu sei que existem outras linhas de interpretação, mas o conceito da palavra cão, biblicamente, é de alguém que vomitou e voltou ao próprio vômito. Então o conceito de cão aqui é utilizado para desviados, para quem desfrutou da graça, passou a desfrutar de momentos gloriosos da presença de Deus, foi seduzido pelo mundo, pelas paixões carnais, pelo velho homem, e voltou às práticas mundanas, voltou às práticas carnais. Aí
é conceituado como um cão que volta ao próprio vômito. Aí João está dizendo: estes ficarão de fora. Quem é que vai ficar de fora, João? Ficarão de fora os cães. Quem é que vai ficar de fora, João? Ficarão de fora os feiticeiros. Ora, eu preciso abrir um leque aqui, porque feiticeiro não entra no conceito só da prática da feitiçaria. Eu preciso tocar num assunto pesado aqui. Quem é feiticeiro? Lembra que um dos atributos da desobediência e da rebeldia dado pelo próprio Deus é que a rebeldia é tal qual a feitiçaria? Se a ficha não cair, quem se rebela, quem se levanta contra o ministério, quem se levanta contra a igreja, quem se levanta contra homens de Deus, quem se rebela contra a doutrina bíblica, ele está dizendo, ficarão de fora também, porque o mesmo nível de pecado da rebelião é a feitiçaria, da feitiçaria é a rebelião. Quem não entra, João, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros. Quem é que fica de fora, João? Aqueles que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Guarde mais 3 verbos aí. Primeiro verbo, aqueles que estão se prostituindo. Gerúndio de novo. E a prostituição aqui não é só a prostituição carnal, é a mistura do santo com o profano. Aí eu vou repetir. A prostituição aqui é a mistura do santo com o profano. Prostituição é: eu estou aqui participando das coisas sagradas, das coisas espirituais, mas quando eu saio daqui, eu falo palavrão. Quando eu saio daqui do ambiente sagrado, eu escuto música profana. Quando eu saio daqui, que estou dentro de casa e ninguém está me vendo, eu tenho acesso à pornografia. Eu saio daqui para um ambiente onde ninguém está me vendo, eu assisto coisas imorais. Quando eu saio daqui, eu tenho acesso às coisas profanas. Isto é prostituição. Prostituição não é só sexual, carnal, não, é prostituição espiritual também. Aí João está dizendo: vai ficar de fora os que estão prostituindo. Quem é que fica de fora, João? Quem também, olha o outro verbo, quem está amando. Terceiro verbo, e cometendo a mentira. Peraí, que a sentença é a mesma para 2. Qual? Quem ama, mas também quem comete. Lembra que eu disse no primeiro dia que a sentença não é só para quem comete o pecado, mas para quem vai lá e publica. Para quem comete o adultério, mas para quem vai lá, tira a foto e coloca na internet. Para quem comete um delito, mas para quem vai lá e coloca na página de fofoca. Para quem comete a prostituição, o pecado, mas para quem lá pega o compartilhamento das redes sociais e distribui. Lembra que o peso é para os dois? Aqui também é. Para quem? Para quem comete a mentira e para quem ama a mentira. Você fala mentira, vai ficar de fora. E você que não fala, mas gosta de uma mentirinha. E você que não fala, mas gosta de coisas que estão relacionadas à mentira. E você que não fala, mas gosta de assistir uma mentira. E você que não fala, mas coloca para gravar um programa que nele só passa coisas imorais. E você que não fala, que não comete, porque às vezes eu digo assim: eu não adultero, mas na minha televisão dentro de casa passa o adultério. Eu não minto, mas na minha televisão dentro de casa passa a mentira. Eu não falo palavrão, pastor, mas na minha casa, nas redes sociais, do TikTok, ou até mesmo
vezes na televisão alguém fala palavrão. Então você não pratica, mas permite praticar dentro da tua casa. João está dizendo: vai ficar de fora, tanto um quanto o outro. Quem é que fica de fora, João? Quem ama e comete a mentira. Agora, João vai dizer sobre aqueles que entram e que não entram, mas também de tudo aquilo que não existe no céu. Então perceba que o capítulo 22, o verso 14 e o verso 15, entra a ideia de quem entra e quem não entra. Mas João 21 e 4 entra a ideia de tudo aquilo que não vai existir lá no céu. O que é que não vai existir no céu? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João, o que é que não vai existir lá no céu? Não vai ter lágrima, não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter clamor, não vai ter dor. O que é que não vai ter lá, João? Não vai ter lágrima, não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter clamor, não vai ter dor. Por que, João? Porque todas estas coisas são passadas. O que ele está dizendo para nós é: se apaixone pelo céu, porque tudo aquilo que te incomoda aqui não vai existir lá. Eu vou repetir, o que ele está dizendo para nós é: para de ser materialista, para de pensar apenas das coisas aqui da terra, para de pensar que evangelho é só bênçãos materiais, para de ficar correndo atrás de profeta e revelação. Acredite que relacionamento com Deus é prioridade. Por quê? Porque se você tem prioridade no relacionamento com Deus, você será arrebatado, e tudo aquilo que te incomoda aqui não vai existir lá em cima. Se tem alguém que acredita nisso, levante a mão e adora e glorifica o nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu finalizo aqui dizendo que João deixa para nós, no seu comportamento, dois modelos de relacionamento. Eu vou repetir. João deixa para nós dois modelos de relacionamento. Que pena que acabou, pelo menos a minha parte. Mas tem muita coisa boa também vindo aí pela frente com o pastor Carvalho. Mas que pena que acabou. Eu finalizo aqui dizendo: tem dois modelos de relacionamento. Olhe para cá, redobre a tua atenção, porque talvez aqui está o ponto máximo do entendimento sobre relacionamento com Deus. Dois modelos de relacionamento. Primeiro, recostar a cabeça no peito do mestre. Isto aqui fala de intimidade. São aqueles momentos que a gente se aproxima tanto de Deus, se relaciona tanto com Ele, que você passa a viver momentos gloriosos da fé. O culto não precisa de muita coisa para você pegar fogo. O culto não precisa de muita coisa para você sentir a presença de Deus. É aqueles momentos que você tem tanta intimidade com Deus, que você sente Ele perto. A primeira coisa que você quer de manhã, assim que acorda, é colocar um hino para tocar, fazer a meditação de um texto bíblico, uma oração, porque você está em plena comunhão com Deus. Isto é colocar a cabeça no peito do mestre. Sabe aquele dia que você vai para a escola, para a faculdade, para o trabalho,
e você está vivendo um momento de intimidade tão profunda com o mestre, que você vai falando, e as pessoas que vê você falando a sós, parece que você está louco. Outro dia, eu estava num semáforo lá em Campinas, e eu percebi, a mulher do carro ao lado olhou para o marido, apontou para mim e fez assim. É momento de intimidade, parece que a gente está louco, porque a gente está falando a sós com Deus. É momento em que você está com a cabeça no peito do mestre. Quantos vivem esse momento, gostam desse momento, vivenciam esse momento, almejam esse momento, a cabeça no peito do mestre? Mas espera aí, eu encerro aqui. Nem todo dia é assim. Olhe para cá, não se iluda achando que todo dia a gente é super espiritual. Não se iluda achando que esses homens de terno e gravata todos os dias estão aqui simplesmente com a mesma motivação. Tem dia, se eu vou te assustar agora é proposital, tem dia que a gente vem amarrado para o culto. Tem dia que a gente não sente Deus tão perto quanto deveria. Tem dia que a gente olha para o irmão do lado, vê ele falando em mistério, e a gente não sente nada. Tem dia que a gente dobra o joelho para orar só pelos ossos do ofício. Tem dia que a gente não tem toda esta intimidade. Mas aí João vai deixar outro modelo de relacionamento. O que João está dizendo nem todo dia dá mesmo para você colocar a cabeça no peito do mestre. Nem todo dia dá para você sentir as batidas cardíacas dele. Nem todo dia dá para você ter esta intimidade. Sabe por quê? Porque somos homens suscetíveis aos altos e baixos da vida, aos altos e baixos da fé. E você não pode se acomodar. Por quê? Porque João está dizendo, eu vou te dar outra receita de relacionamento. O dia que não der para você colocar a cabeça no peito do mestre, o dia que não der para você ter esta intimidade toda, eu vou te dar outra receita. Qual, João? Jesus está crucificado, o dia está escuro, os discípulos estão vivendo um sentimento de desespero, um sentimento de que estão abandonados. Ficamos 3 anos e meio com Cristo, e agora Ele está sepultado, crucificado. Agora Ele está entregue à cruz. Os discípulos estão voltando para casa. Vocês conhecem a história de cor e salteado. Os discípulos se evadiram do local. Peraí, Jesus está na cruz. A pergunta que eu te faço é: cadê os 70? Cadê os 12? Cadê os 3? Oh meu Deus! Mas quando Jesus crucificado lá, ele olha, aos pés da cruz está João. O João que recebeu as revelações do Apocalipse. Tanto que Jesus olha a João, olha a mãe Maria e diz assim: mãe, eis aí agora o teu filho. Filho, eis aí agora a tua mãe. João recebe uma tarefa, uma missão de cuidar de Maria até a sua morte. Mas onde estão os 70? Onde estão os 12? Onde estão os 3? Lá aos pés da cruz só está João, porque João está olhando para Cristo e está dizendo: eu não estou te seguindo apenas pelas coisas que o Senhor faz, eu não estou te seguindo apenas pelos privilégios da mesa. E quer saber, eu não quero contato contigo apenas quando dá para colocar a cabeça no peito do mestre e sentir as tuas batidas cardíacas. O que João está dizendo hoje não está nada legal, hoje as coisas estão confusas, mas quer saber, eu vou ficar aos pés da cruz para provar
prova que eu não te deixo por nada, que eu não te abandono por nada. Pastor Oséias, qual é a palavra? Eu encerro agora dizendo para você: não abra mão de Cristo por nada. O dia que não der para ter um relacionamento, o dia que não der para ter uma intimidade, fica aos pés da cruz, dizendo para Ele: eu não abro mão do relacionamento. Se tem alguém que recebe a palavra, levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e glorifica. Fica de pé comigo agora, fica de pé comigo agora. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu já estou com vontade de pular aqui dentro, eu já estou com vontade de voar aqui dentro. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre nós. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade dada, pela oportunidade concedida. Não abrimos mão da tua presença, não abrimos mão do relacionamento. Queremos ficar perto de ti, tendo contato com o Senhor. Mas agora, se não der, fiquemos ao pé da cruz. Ao pé da cruz nós estamos dizendo: não abrimos mão da tua presença, não abrimos mão de ti por nada. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Vai orando, vai orando, vai orando. Os espirituais e batizados com o Espírito Santo que se manifestem sentindo esta graça, sentindo esta glória. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Se não der para colocar a cabeça no peito do mestre, corre para o pé da cruz, corre para o pé da cruz, corre para o pé da cruz. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Uria masteria fora. Estou em tuas mãos. Uria masteria badastia. Quando me levanto até eu me deitar, Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.